Será que tem como provar, fora da Bíblia, que Jesus de fato existiu, esteve sobre a terra, teve um corpo humano, foi tocado pelas pessoas, as pessoas tiveram a oportunidade de conversar com ele face a face? Se você quer saber quais os documentos que existem, que provam que Jesus Cristo existiu fora a fonte bíblica, fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir detalhes importantes para a compreensão da palavra de Deus. Um dos assuntos mais discutidos nas religiões é a questão da encarnação de Cristo. Uns chegam a pregar que Jesus nem corpo teve. Outros acreditam que Jesus simplesmente é profeta, mas não é Deus. Outros desprezam simplesmente Jesus Cristo, como se tratando do Filho de Deus. Os muçulmanos, por exemplo, no Alcorão consta que Cristo não foi crucificado. Isso tudo não aconteceu. Existem algumas religiões que ensinam que Cristo simplesmente não tem qualquer importância. Foi um profeta, foi um homem inteligente, mas não é Deus. Bom, mas o que o cristianismo ensina a respeito disso? Nós temos a fonte bíblica que dá todas as informações para nós sobre quem é Jesus Cristo. Bem, esse é o cristianismo. Mas será que só tem a Bíblia que fala sobre Jesus Cristo, que dá informações para ele, para nós, ou tem outras fontes? Existem sim outras fontes que revelam para nós que de fato Jesus Cristo foi um homem que existiu, não apenas do jeito que a Bíblia ensina e diz que ele existiu, mas a fonte ela não tem ligação com a Bíblia, inclusive escrito por pessoas que não eram cristãos. Tá? Mas antes de eu citar para você essas fontes, quero só fazer aqui um pequeno comentário. Estamos no estudo sobre apologética aqui na igreja. E apologética, para quem não sabe, significa defesa, né? Apologia, defesa, é uma ciência que defende as doutrinas essencialmente bíblicas. São aqueles ensinamentos que vieram diretamente de Jesus Cristo e devem ser repassados e ensinados para todas as gerações. Porém, existem religiões à volta do mundo, tanto lá no passado já faziam isso, como ainda hoje, estão ensinando doutrinas estranhas à palavra de Deus. Doutrinas como o docetismo. E o docetismo é uma palavra grega, né? Significa aparência. Como se fosse um fantasma. Negavam que Jesus era, de fato, tinha um corpo físico, como Cerinto, Marcião. Tinha um outro homem também lá, Saturnino. Esses homens foram uma verdadeira pedra no sapato nos tempos do apóstolo João. Eles ensinavam um monte de aberrações. Jesus Cristo não tinha corpo, que era apenas um fantasma. Outros ensinamentos diziam que podia ser que tivesse um corpo etéreo, um corpo celestial, ou não. E afirmavam que Cristo, de fato, quando dos absurdos que eles ensinavam no docetismo, né, no gnosticismo lá, da época, era que Jesus usou um sósia, gente. Vocês podem acreditar nisso? Um sósia, que Simão Cirineu foi transfigurado, foi levado à cruz e foi confundido com Jesus. E, na verdade, Jesus ficou assistindo a sua própria crucificação, quando, na verdade, não estava sendo crucificado, mas estava, sim, sendo crucificado o Simão Cirineu. Isso ocorreu entre a sociedade da época, gente. Eles ensinavam isso na época. Então, os cristãos novos que estavam entrando na igreja, estavam tentando aprender a palavra de Deus verdadeira, ouviam esses absurdos. Por isso que quando você vai ler 1 João, capítulo 1, ele já começa escrevendo assim: olha, gente, os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele usa essa expressão para reafirmar a gente. Ele de fato existe. O próprio João, capítulo 1, está dito assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João ainda diz assim: gente, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós vimos ele. Sem contar que os evangelhos estão contando para nós a história de Cristo.
Por exemplo, Lucas, que cada evangelho apresenta uma face de Jesus Cristo. Mateus apresenta Jesus como rei. O Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como um ser humano, como um homem. E João apresenta Jesus como o ser divino, como o Jesus divino, mas também trabalha a ideia de um Jesus humano. Ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que mais o docetismo ensinava? Que Jesus não teve nascimento virginal. Eles eram contra. Inclusive, até hoje, existem seitas no nosso país, no mundo, que pregam que Cristo não nasceu de uma virgem, isto é, não tem nascimento virginal. E você vê, há 730 anos antes de Cristo, lá em Isaías 7,14, já é dito que o Jesus nasceria de uma virgem. A virgem vai conceber um menino, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Então existem várias evidências bíblicas mostrando para nós que Jesus de fato existiu. Temos histórias que a mulher do fluxo de sangue tocou nele, salvo engano, Marcos capítulo 5, né? Ela tocou e Jesus foi curada. Temos um relato da mulher que enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Temos relatos de que Jesus teve que fugir porque alguns homens queriam matar ele, queriam apedrejá-lo. Temos um monte de texto bíblico mostrando que Jesus de fato existiu. Tanto que em Atos, né, diz que Jesus, depois de que ressuscitou, ele esteve 40 dias sobre a terra, com provas incontestáveis. Incontestáveis. Então, existe, para nós cristãos não há nenhum problema, nenhuma dificuldade de acreditar nessa ideia de que Jesus Cristo de fato existiu. Ele teve um corpo humano, ele teve que se alimentar, dormia, conversava, chorava. O João capítulo 11 diz que quando Lázaro morreu, era muito amigo, né, de Jesus Cristo. Lázaro morreu, Jesus chorou ali. Então ele tinha emoções como nós temos. Jesus de fato era um ser humano, mas também é Deus, obviamente. Mas ele tinha corpo humano. Lá em Filipenses 2, salvo engano, diz que ele assumiu a forma humana, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Quer dizer, ele abriu mão da sua glória, deixou lá no céu a sua glória e veio viver como ser humano na terra. Por isso que as pessoas conseguiam ver o seu rosto, né? Porque ele deixou a glória lá, ser humano. E alguém pergunta, mas como é possível Deus virar um ser humano? Foi ele que criou o homem, né? Se foi ele que criou o ser humano, por que ele não pode assumir a forma humana? Correto? Pode. Então ele pode sim se tornar um ser humano e viver como um humano. Ele é Deus. Agora, deixa eu falar para você aqui sobre essas 3 fontes que vocês estão querendo saber, né? Antes de eu prosseguir, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, meu querido. Isso. Clica aí no sininho, já se inscreve, faz parte desse grupo. Nós estamos com quase 500 pessoas. Quando completarmos 500 pessoas aqui, eu prometo fazer uma live ao vivo aqui com vocês, que eu quero conhecer quem são os inscritos do canal, eu quero saber de onde você quem é você, eu quero que você comenta aqui, nós vamos bater um papo aqui ao vivo, tá bom? Quando comentarmos 500 inscritos, eu vou abrir uma live e nós vamos falar ao vivo aqui uns com os outros. Eu quero conhecer vocês e saber de vocês o que estão achando do nosso conteúdo, o que nós podemos fazer, tá? Vamos aqui levar a palavra de Deus à frente, avante. As pessoas precisam sobre Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? Então, me ajuda aí a alcançar os primeiros 500 inscritos e já vamos fazer a live aqui para vocês, tá? Então vamos lá, prosseguindo. Quais são as 3 fontes que nós temos? Quais são as fontes, né, que nós temos extra-bíblicas que provam que Cristo existiu? Bom, gente, a primeira fonte é a fonte do historiador judeu. Vocês já ouviram falar nele? O nome dele é Flávio Josefo. Ele foi um historiador judeu, mas ele não era cristão, tá? Não era alguém cristão, e era apenas um historiador judeu. E ele escreveu, e a data é 37 a 100 depois de Cristo. Veja o que ele escreveu. Disse, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Então está falando aqui do Cristo. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Então, esse aqui é um trecho do livro do Flávio Josefo, um historiador, escrito aí, datado de 37 a 100 depois de Cristo.
ele era um judeu, historiador, e não era cristão. Então é uma fonte extra-bíblica que faz menção de um homem que foi acusado e foi crucificado perante Pilatos, a saber, Jesus Cristo. A segunda fonte é do historiador romano Tácito. A data é 55 a 117 depois de Cristo. Muito recente, né? 5 anos depois de Cristo, que seria 100 anos depois de Cristo. Isso é uma data recente. Não é um documento bíblico, é extra-bíblico. Esse historiador romano Tácito, tá? Ele escreveu assim, ó: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, você percebe que é um trecho também escrito por Tácito, um historiador romano, fazendo menção de Cristo. O historiador faz menção de Cristo. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Isso está em Atos 1, versículo 3. Depois que Cristo ressuscitou, ele apareceu vivo. Então, a história, gente, mostra que Jesus de fato existiu. Foi um homem extraordinário. Bom, se de fato ele existiu, e essas provas extra-bíblicas mostram para nós, é real. Então, se ele existiu, ele morreu. Como o relato histórico diz. Além da Bíblia, o relato histórico morreu. Se ele morreu, ele deveria estar em algum lugar. Não está em nenhum lugar. Então ele ressuscitou, como o testemunho bíblico afirma. Se ele ressuscitou, de acordo com a Bíblia, onde é que ele está hoje? Bom, entre nós não está mais. Mas a Bíblia diz que ele está no céu e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Então, todas as ideias que foram levantadas não têm qualquer fundamento. Jesus, sim, nasceu de uma virgem, como afirma Isaías 7,14. Os evangelhos mostram como que foi a vida dele. Ele foi um bebê, foi um adolescente, foi um jovem, teve que estudar, aprendeu, tinha sono, comia, ele brincava como uma criança, tentaram matar ele a pedras, ele fugiu, depois ele foi preso, foi crucificado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi para o céu. E essa é a crença evangélica, a crença cristãos. E de fato é a verdade incontestável. Se tudo isso é verdade, então todo o resto é verdade. Ser cristão, portanto, é ter um relacionamento pessoal. Se você que está me assistindo não é cristão ainda, você procura um relacionamento com Deus. Procura conhecer Deus. Chama Ele para perto e comece a estudar a palavra dele, que você vai ver que impressionante o que a Bíblia relata sobre Jesus Cristo. É o Filho de Deus, um homem santo, perfeito e quer formar em nós o seu próprio caráter. Bom, se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você e não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, fique por dentro de tudo. Aqui o nosso entendimento é sempre tratado e nós procuramos entender a Bíblia como ela é, como ela quer passar para nós a mensagem. Aqui nós procuramos fazer aquele filtro, peneirar certinho para que você tenha o conteúdo pronto, real, sem alteração. Deus abençoe sua vida, meu forte abraço, obrigado por sua atenção. Compartilhe com mais alguém esse vídeo, se foi útil para você, vai ser útil para mais alguém. Se não é inscrito, se inscreva e me ajuda aí a chegar aos 500 live ao vivo. Quero falar na paz, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo.